Muito tempo atrás, um menino chamado Thomas estava aprendendo a tirar leite de vaca e a negociar grãos em algum lugar das montanhas da Suíça. Foi uma época muito difícil para a família dele, mas havia alguma coisa naquele cenário que sempre o agradou, o celeiro da família. Ele se lembrava de dormir dentro dele, em uma cama de palha para se manter aquecido. Esse galpão faz parte da história de muitos suíços, e é triste ver que se perdeu ao longo dos anos. Ou não? Na cultura suíça, essas construções tinham finalidades específicas e muito importantes. Elas ajudavam as pessoas a sobreviverem e até a prosperarem durante as mudanças de estações. Os moradores chamam essas pequenas construções de madeira de stadels. Elas eram usadas para guardar grãos, e ainda se pode ver muitas delas nos vales alpinos da Suíça. Infelizmente, hoje em dia, muitos desses locais são apenas lembranças nostálgicas do passado. A maioria dos proprietários de stadels deixou esses lugares descuidados por 30 a 40 anos. Alguns foram até abandonados, e para piorar, a legislação local não permite que sejam transformados em outras coisas, como cafeterias ou até pequenos hotéis. Alguns moradores tiveram uma ideia muito criativa para salvar esses casebres das ruínas: transportar todos para áreas onde as leis permitem mudanças. E por incrível que pareça, alguns povos antigos costumavam fazer isso também. Se o clima das montanhas ficasse severo demais, eles pegavam suas pequenas cabanas e as levavam para onde conseguiriam sobreviver. Hoje, o transporte é feito com a ajuda de um helicóptero. Cada peça de madeira é cuidadosamente embalada e numerada. Até pregos velhos são carregados com delicadeza para garantir que essas casas continuem o mais autênticas possível. E sabe qual é a coisa mais fascinante desses celeiros de madeira? O lado de fora parece intacto, mas assim que você entra, fica perplexo. Algumas dessas cabanas são equipadas com tudo o que é preciso para se ter as férias perfeitas. Camas confortáveis, cozinhas totalmente funcionais e a vista estonteante dos Alpes suíços. Não vamos sair da Europa, pelo menos não agora. Vamos para a Romênia visitar casas bonitas também. Perto da capital, Bucareste, há um fantástico museu a céu aberto. Ele se chama Museu da Aldeia e tem uma coleção de casas antigas tradicionais vindas de todas as partes do país. Essas construções foram cuidadosamente transportadas de longe e exibem designs arquitetônicos de várias regiões. O museu ao ar livre tem até um moinho de vento antigo que está perfeitamente conservado. Durante o verão, vários eventos são realizados aqui, como cursos que ensinam segredos da culinária tradicional da Romênia. Há mais de 50 mil objetos antigos espalhados pelas casas, como móveis, roupas ou utensílios de cozinha. Vamos agora para a Croácia, onde este hotel esquecido parece ter sido construído para um filme de ficção científica. O Hotel Haludovo Palace foi construído em 1971 na ilha de Krk. Até seu design assimétrico é especial. Ele foi um destino conhecido para atores e líderes mundiais em seu auge, mas quebrou nos anos 1990 após surgirem conflitos na região, sendo fechado em 2001. Apesar de estar abandonado, turistas ainda podem admirar o design futurístico do hotel e suas formas modulares. A cidade de Uyuni, na Bolívia, é famosa por seus salares e lagos vermelhos, mas também oferece uma atração diferente, um cemitério de trens antigos. No começo do século XIX, planejava-se aumentar a rede de transporte municipal com novos trilhos. Pouco depois, o projeto foi abandonado por causa de dificuldades técnicas e conflitos com as comunidades locais. Os trens ainda foram usados para transportar minerais para o litoral do Pacífico, mas nos anos de 1940, quando esse recurso natural se esgotou, os mineradores foram embora deixando seus equipamentos jogados no deserto. Com o tempo, os ventos carregados de sal corroeram os trens, criando um cemitério magnífico que pode ser admirado hoje. A Ilha Poveglia fica a menos de 1 quilômetro dos canais de Veneza. É um cenário maravilhoso, mas que esconde uma história sombria. É que ele foi usado para tudo, desde zona de quarentena para pessoas doentes, a espaço de armazenamento para Napoleão Bonaparte. A ilha também serviu como asilo psiquiátrico no começo do século XX, e alguns experimentos trágicos foram realizados por lá. A instituição foi fechada depois, e hoje em dia visitas são proibidas na ilha. Se estiver muito curioso, você ainda pode vê-la das praias de Lido. O Michigan Theatre foi um cinema luxuoso construído em 1926, exatamente onde foi a primeira oficina de Henry Ford. Era um imóvel impressionante com 7 andares e 4.000 cadeiras, que custou um montante de 5 milhões de dólares. Porém, fechou as portas em 1967, pois cada vez mais pessoas começaram a frequentar cinemas menores.
sem contar as famílias que estavam comprando TVs e por isso perderam o interesse em assistir filmes nas telonas. Depois, o espaço foi usado para diversos fins, até ser transformado em um estacionamento no fim dos anos 1970. Pode parecer triste, mas pelo menos suas paredes e teto decorados são mais interessantes do que os estacionamentos comuns. O Pony Ranch, que fica em Lincoln, Massachusetts, é uma coleção curiosa de pôneis de plástico e cavalos de balanço. Para vê-lo é só viajar para um campo que fica a 22 quilômetros de Boston. Ninguém sabe ao certo quem começou a coleção e como ela continua aumentando, o que torna tudo ainda mais estranho e intrigante. Dizem que o primeiro cavalo foi deixado lá após ser usado como adereço em uma barraca de limonada. Outros contam que o primeiro cavalinho de plástico foi esquecido no campo. Ele foi usado para uma festa e não servia para mais nada, então seus donos o deixaram lá. Essa coleção assustadora começou em 2010 e desde então tem inspirado muitos mitos esquisitos. Tem gente que até diz que os pôneis ganham vida à noite. Eu duvido, mas isso certamente ajuda a atrair mais olhares curiosos para o lugar. A prisão Murru foi construída nos anos de 1940 na Estônia. Na época, quem morava nela era forçado a trabalhar em uma pedreira de calcário. Hoje é um dos sítios submersos mais assustadores do mundo. A prisão foi abandonada em 1991 e a pedreira foi inundada. Hoje o local se transformou em praia e o complexo é usado como plataforma de mergulho para quem quiser conhecer as ruínas submersas. O vilarejo de Kayaköy, que fica no sudoeste da Turquia, era animado, cheio de vida. Em seus dias de glória, havia uma população de cerca de 10 mil habitantes que viviam lá pacificamente, apesar de pertencerem a culturas diferentes. Mas tudo mudou por causa de um conflito que ocorreu nos anos de 1920. Depois, um terremoto em 1957 fez o vilarejo decair ainda mais, transformando-o na cidade fantasma que é hoje. Mas ainda há algumas centenas de casas para visitar, caso você queira conhecer o local. Xochimilco é um patrimônio mundial que fica na cidade do México. Ele ganhou fama na internet por sua Isla de las Muñecas, cuja tradução é Ilha das Bonecas. Se algum dia você for passear pelos lindos canais da região, cuidado para não levar um susto. É que o lugar é conhecido pelas centenas de bonecas e partes delas penduradas em árvores e até jogadas na grama. Parece mesmo um cenário de filme de terror, mas esse lugar era o lar de um homem chamado Julian Santabarrera. Ele ficou obcecado em proteger a região de espíritos maus, então colecionava e espalhava bonecas por toda parte para espantá-los. Você ainda quer ir lá? Então é só alugar um barco. É possível ver a casa destruída e as bonecas horripilantes penduradas. Não, valeu.